Fala aluna, fala aluno, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da mentoria à prova de balas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dividindo o seu dinheiro, como dividir o meu dinheiro e por que dividir o meu dinheiro. Essa parte é muito importante e é muito interessante para você dar nome ao seu dinheiro, por isso ela precisa ser feita. Lembre-se sempre, o dinheiro, ele sempre vai ter a necessidade de ter um destino. Então, se você não der um destino ao seu dinheiro, com certeza ele irá parar na mão de uma outra pessoa, pois a gente acaba gastando com qualquer coisa ou com tipos de compras bem supérfluas. Então, esse é o momento de você dar direção ao dinheiro, mostrar para onde o seu dinheiro vai, pois a ideia é que esse dinheiro seja de acordo também com o seu planejamento financeiro. Mas aqui a gente precisa entender o quanto você ganha versus o quanto você gasta. E aí a gente chega na etapa do processo de planejamento financeiro. Essa etapa ela vai ser dividida em 5 partes diferentes. A primeira delas é sobre como você deve entender as suas contas. É preciso saber quais são as suas contas, de qual tipo é a sua conta e o peso das suas contas dentro da sua renda mensal ou dentro da renda mensal da sua família, caso você junte renda com o seu cônjuge. Já na segunda parte a gente vai falar sobre organize-se. Pode ser num caderno, numa planilha ou até mesmo em um aplicativo da internet ou até mesmo um aplicativo do seu telefone celular ali, ou seja, do seu smartphone. O importante é você encontrar uma forma para anotar os seus gastos ao longo do mês. O terceiro é que você deve ter disciplina. Não adianta você pesquisar, analisar e organizar os próprios gastos se não houver disciplina para continuar alimentando o seu controle mensal. Muita gente inicia o processo de controle mensal depois de um período ali 6, 7, 8, 9, 10 meses, acaba deixando esse planejamento de lado porque acha que agora a sua vida já está controlada. Eu já tenho mais de 7 anos como investidor e eu continuo alimentando a minha planilha de gastos até hoje. Mesmo quando eu compro um cafezinho na rua, eu acabo alimentando a minha planilha de gastos. Bom, o quarto é, você deve reconhecer os tipos de gastos que você tem. Ser financeiramente inteligente é saber reconhecer e diferenciar os tipos de gastos pessoais. Identifique o que é gasto essencial, por exemplo, como moradia, contas básicas de água, luz, telefone, gás e etc e tal, e o que é dispensável ou passivo de ser reduzido, como por exemplo, a sua academia, o cafezinho, as compras supérfluas. Já na parte da academia, a gente está falando aqui de área de saúde, então se você tiver um planejamento financeiro bem tranquilo e bem sucinto, respeitando todo esse processo, você pode inserir a academia na área de saúde. Pois bem, e o último é, você deve revisar os seus hábitos. A partir de agora, dê passos financeiros com mais inteligência. Reflita, é claro, antes de cada compra que você vai fazer. E atenção, o que é de fato um planejamento financeiro familiar? O planejamento financeiro familiar envolve a organização das contas, além de considerar a visão de todos os integrantes da sua família quanto ao assunto que é dinheiro. Promovendo a organização, assim você vai ficar muito mais tranquilo e muito mais simples de entender para onde o dinheiro está indo, como direcionar o valor e fazer cortes nessas despesas. Quando estamos em família, naturalmente, os ganhos têm um destino: casa e filhos. Então, é muito importante que o casal conheça muito bem sobre as finanças um do outro, sem esconder absolutamente nada e saiba impor limites também aos seus filhos. Além disso, quando as coisas não vão bem, não é culpa de um só, é culpa de um todo, é culpa de um círculo, é culpa da família. Então não adianta culpar o marido e o marido não adianta culpar a esposa e ambos não adiantam culpar os seus filhos. Culpar o outro só atrapalha, a organização e a confiança de para onde vai o seu dinheiro. E para começar, você deve saber quais são os seus gastos fixos e quais são os gastos variáveis da família e acompanhar absolutamente tudo através de uma planilha. Qual a importância do planejamento financeiro familiar?
uma vida sem dívidas diminui casos de ansiedade e insegurança da sua família e, por isso, o planejamento financeiro familiar, é claro, é uma forma de promover bem-estar e alcançar objetivos com muito mais facilidade. E como fazer o planejamento financeiro familiar? Antes de começar, por exemplo, a sua viagem, vamos a um objetivo perfeito. Reúna a sua família em um café da manhã bem servido, aquele café da manhã que eu, por exemplo, gosto de fazer aqui para minha família. É muito importante que todos estejam alinhados com a nova visão e que agora existem metas a serem conquistadas. Existem metas que vocês vão cumprir nesse processo para que você conquiste a possibilidade de fazer essa viagem e, é claro, ela vai vir através do planejamento financeiro familiar. Para incentivar toda a família nesse processo, sempre comemore a realização de uma meta em família, como por exemplo um cinema, um piquenique, um jantar fora, que não comprometa, é claro, a sua organização financeira, mas tenha certeza que principalmente o casal esteja alinhado antes de realizar todos esses objetivos e todas essas metas. Vocês precisam entender que as despesas a partir de agora devem ser menores do que as suas receitas. Bom, e para te ajudar nesse processo, deixarei o passo a passo de como fazer um planejamento financeiro familiar. Primeiro de tudo, negocie suas dívidas. Antes de conseguir atingir o objetivo, é preciso se livrar dos erros do passado. Por isso, você que caso tenha algum débito em aberto, considere fazer uma negociação diretamente com a instituição financeira da qual você tem essa dívida. Confira o passo a passo de como sair das suas dívidas. Primeiro, pague as dívidas com juros mais altos. Segundo, renegocie suas dívidas. Terceiro, elabore um plano de pagamento com prazos e valores. E quarto, faça uma reserva de emergência para evitar novas dívidas no futuro. Organize, é claro, também a renda da sua família. Organizando a renda da sua família, você vai ficar muito mais tranquilo. E após também limpar o seu nome, eu indico aqui que você implemente a regra do 50, 15, 35. Dessa forma, você conseguirá entender para onde o seu dinheiro vai. E assim, você vai conseguir controlar todos os gastos desnecessários. E como que funciona a regra do 50, 15, 35? Bom, 50% da sua renda deve ir para os gastos essenciais da sua família. Já os 15% para prioridades financeiras e 35% da sua renda para o estilo de vida da qual você quer levar daqui para frente. Desses 50% da sua renda que devem ir para os gastos essenciais, a metade dos seus ganhos acaba sendo destinados para seus principais gastos, aqueles que não podem ser cortados do seu orçamento, assim como a sua moradia, educação, transporte, alimentação, saúde, enfim, tudo aquilo necessário para viver bem no seu dia a dia. Já os 15% da prioridade financeira, a gente está falando aqui de um percentual de sua renda líquida que deve ser separado para os gastos com dívidas. Se suas dívidas somarem mais do que 15%, você pode aumentar o valor até pagá-las e voltar ao plano futuramente desses 15%. Se no momento você não tem dívidas, você pode aplicar o valor dessa porcentagem e o seu dinheiro vai render muito mais, ou seja, criar um fundo de emergência, que pode ser utilizado, por exemplo, com o conserto de um carro, uma reforma de uma casa e outras coisas mais ao longo desse processo. E 35% da sua renda deve ser destinada para um estilo de vida. Esses gastos compreendem hobbies, lazer, diversão, restaurantes, academia, salão de beleza ou etc. Por exemplo, 35% do que você tem pode ser destinado ao que você gosta de fazer e às suas atividades. Esses gastos devem vir por último e, se necessário, também pode ser usado para somar na prioridade financeira em caso de uma dívida muito alta. Bom, organize suas despesas. Depois de conhecer
quais são os gastos da família, é hora de colocá-los em uma planilha de gastos. Só assim vocês não terão, só assim vocês terão noção dos valores e, se possível, vocês devem economizar ou cortar as suas despesas. Dessa maneira, vocês não terão dor de cabeça com as coisas que vão acontecer daqui para frente, com aquelas dívidas que vocês já tinham do passado e que vocês estão iniciando o processo de quitação para que amanhã ou depois essas dívidas elas sejam totalmente zeradas da sua conta e você possa utilizar essa outra porcentagem para os seus objetivos e para as suas metas futuras. Então, para isso, você deve definir os objetivos. Definir objetivos é saber onde a sua família pretende chegar ou conquistar. É normal ali nesse processo existirem diversos objetivos a serem atingidos, mas priorizando principalmente aqueles de curto, médio ou longo prazo, você consegue priorizar cada um deles. Lembrando, o objetivo de curto prazo é aqueles que devem ser realizados em até um ano, ou seja, se livrar de dívidas, comprar um carro, viagem com a família. Já o objetivo a médio prazo são aqueles que vão ser realizados em até 5 anos, ou seja, uma festa de casamento, uma formatura, uma reforma da casa. E os objetivos de longo prazo são aqueles que vão ser realizados depois de 5 anos, ou seja, mais de 5 anos. Ou seja, construir ou comprar uma casa, investimento no estudo dos seus filhos, um intercâmbio, por exemplo, planos para sua aposentadoria sem depender do nosso querido INSS. Mas para isso, você deve criar metas para a sua família. Para o bom andamento do planejamento financeiro familiar e para chegar aos objetivos de uma maneira mais fácil e visível, é importante você criar metas. Só assim você sabe se está indo bem ou se deve fazer algum tipo de reajuste. As metas estão atreladas ao objetivo do casal, ao objetivo da família. Se o casal pretende pagar as dívidas, as metas podem ser divididas e definidas a partir da economia de gastos da família. Ou seja, a cada mês o alvo é economizar R$100 até chegar no objetivo de juntar R$1.000 e quitar essas dívidas, por exemplo. Se o sonho do casal é trocar de carro ou mesmo fazer uma viagem, a economia é o corte de gastos e também pode ser uma meta para o casal. E para isso, a gente pode utilizar, por exemplo, a meta SMART, ou seja, metas que permitem que você controle a direção da mudança ao seu favor. E quando a gente olha a meta SMART, a gente tem todo um processo, onde a gente sobe a escada, chega no patamar, sobe a outra escada, chega no segundo patamar e assim até a gente conseguir chegar na cobertura, conseguir chegar no topo. Então, iniciando esse processo da meta SMART, a gente tem ali o processo específico, Faça com que seu objetivo seja claro, tanto para você quanto para a sua família. Em consequência, esse objetivo precisa ser mensurável, ou seja, meça o seu progresso. Em seguida, a gente vai para o objetivo alcançável. Faça com que as coisas sejam possíveis. E depois, é claro, façam com que as coisas sejam realistas. Trace metas que são realizáveis, ok? E no final das contas, você deve ter prazo. Determine uma linha de chegada. Aonde eu vou começar, por onde eu vou passar e aonde eu quero estar no futuro. Bom, tenha disciplina. Para que tudo dê certo e você tenha certeza de que está valendo a pena o seu esforço, é necessário você ter disciplina. Essa é a base para seguir o planejamento financeiro familiar. Você verá lá na frente que deu certo amarrar as contas e segurar as suas dívidas hoje, quando de fato você tiver uma estrutura bem significativa e de maneira com que você consiga realizar metas e objetivos para a sua família. A sua vida financeira e sua família estarão vivendo bem e muito melhor, sabendo principalmente planejar sem passar por apuros. Se para alcançar o seu objetivo você precisa de um dinheiro extra, tome cuidado antes de sair por aí atrás de um crédito, principalmente o empréstimo. Se o seu objetivo for pagar as dívidas
Antes, você pode tentar uma renegociação com aquilo e com aquele banco que você se tornou credor. Procure quem você deve e peça um acordo. Algumas pessoas conseguem o perdão de juros e multas, quitando assim somente o valor original da tomada dessa dívida. Se for pedir um empréstimo, por exemplo, pelo amor de Deus, não faça isso. Tenha certeza em escolher o melhor para você. E tome muito cuidado com as pessoas mal intencionadas e também com as empresas fraudulentas da internet. E novamente, atenção! Dinheiro! Se daqui a um tempo você vê seu dinheiro sobrando cada vez mais, o que você não precisa ter uma quantia assim tão alta e tão significativa, aprenda como você deve começar a investir. Através, por exemplo, de um tesouro direto, de um CDB, de uma LCI, de uma LCA, de um debêntures e outros investimentos mais, de forma com que o seu dinheiro cresça mais do que a poupança. Investir nem sempre está atrelado a ativos financeiros em si. Existem outras formas de investir o seu dinheiro que podem resultar em ganhos, como cursos e livros, por exemplo. Descubra o que pode resultar em mais resultados para você. Guarde parte do seu dinheiro e invista em conhecimento. E aí, gostou da aula? Bom, vamos que vamos, porque tem muito mais para ser colocado na mesa, de forma com que vocês entendam como deve ser esse processo de planejamento financeiro. Fique com Deus, um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula e eu fui!